Olá, seja bem-vindo ao Dicas do Rafa, e nesse vídeo aqui eu vou trazer a minha análise desse fone de ouvido aqui, o JBL Wave Buds. Se liga aqui então, eu vou trazer todas as informações e os testes que eu fiz do fone. Primeiramente, eu vou falar a respeito das características técnicas desse fone de ouvido. Partindo aqui então da bateria, ele tem 32 horas de uso total, sendo 8 horas de uso nos fones e 24 horas de recarga na case que acompanha ele. Ele tem aí compatibilidade com o aplicativo da JBL, compreendendo todas as funções que outros fones mais ou menos desse nível têm, como por exemplo equalizador. Você consegue configurar os botões do fone de ouvido, você consegue trocar as funções, por exemplo, ao invés de aumentar e diminuir o volume com o fone de ouvido esquerdo, você consegue fazer isso com o direito e trocar aí as funções dos fones de ouvido. Você tem tipos de áudio para mudar pelo aplicativo, você pode equalizar conforme a sua necessidade, a necessidade da música que você está tocando. Ele tem aí o drive de 8mm, é um drive um pouquinho menor do que o outro fone de ouvido que eu trouxe aqui, o JBL Wave Flex, que tem 11 ou 12mm. O carregamento dele se dá através do cabo USB-C, que acompanha aqui. E para quem tiver dúvida se o fone de ouvido é original ou não, eu vou deixar um vídeo no card acima, ou no primeiro comentário fixado, ou no fim do vídeo, que é para você identificar se o fone de ouvido que você comprou é falso ou não. De outras funções e características que acompanham esse fone de ouvido, ele tem a proteção IP54. A proteção IP54, o 5 significa que ele tem uma maior proteção contra poeira, e o 4 ele tem certa proteção contra suor ou líquidos em geral. Você pode utilizar ele para fazer exercícios, porém deve ser um uso moderado aí. Após você fazer os exercícios, por exemplo, se ele estiver úmido ou molhado, eu recomendo que o seque imediatamente. De outras características técnicas também, ele tem um carregamento super rápido. 10 minutinhos dentro da case equivalem a 2 horas de uso do fone de ouvido, ou seja, você deixa ele 10 minutinhos lá e consegue retirar e usar por mais 2 horas seguidas. De coisas que vem no fone de ouvido, como eu disse antes, vem o cabo USB-C para você fazer o carregamento, um cabo bem pequenininho, mas enfim, deve fazer a função dele para o carregamento. As borrachinhas para você fazer a troca, uma tamanho médio, uma tamanho grande, ou inverso, uma tamanho pequeno e uma tamanho grande, e as que já vêm no fone de ouvido mesmo, as de tamanho médio. Este daqui então é o fone de ouvido em si. Deixa eu pegar a outra unidade aqui, lado direito, lado esquerdo. Para colocar ele é bem simples, segundo as instruções aqui, vamos colocar no ouvido. Você vai colocar ele na vertical e girar um pouquinho para trás aqui, de modo que ele vai encaixar no ouvido aqui. Isso vai fazer com que ele fique um pouco mais resistente, um pouco mais preso aí no seu ouvido. Porém, como eu já trouxe aí um outro vídeo do Wave Flex, esse fone de ouvido aqui eu não me sinto muito confiante ou confortável em usá-lo. Mesmo assim, com as toucas eu ainda sinto a sensação de que ele não fica bem preso. Em questão de supressão do áudio externo, para você não ouvir os áudios aí de fora do fone de ouvido enquanto você estiver utilizando ele, esse Wave Buds aqui é melhor em relação ao Wave Flex. Como ele vem com as borrachinhas e o tipo de encaixe dele, ele entra lá dentro, dependendo de como você colocar a borrachinha, do tipo da borrachinha que você colocar, ele vai vedar melhor o ouvido. Já o Wave Flex aqui, ele não tem essa vedação total. Quando você faz o encaixe dessa forma e gira, ele prende e veda. Porém, esse daqui veda muito melhor. Da questão também de características do áudio em si. Ambos os fones têm uma característica de áudio muito boa, em consideração ao valor que pagamos a eles. Eles têm um custo médio aí de 250 a 350 reais entre os dois fones aqui, o JBL Wave Buds e o JBL Wave Flex. Os sons graves de ambos os fones são bons, são aceitáveis e são adequados. Porém, eu diria que o Wave Flex tem leve vantagem em relação aos graves aí, quando o volume está no volume máximo total aí entre ambos os fones. Esse daqui parece que grita um pouquinho mais, parece que se perde mais conforme o volume fica mais alto. Já esse aqui mantém mais estável. No caso aí, o Wave Flex mantém mais estável e o Wave Buds aí, se você aumentar muito o volume, provavelmente vai perder qualidade e sonoridade aí da sua música, do que você estiver ouvindo. A respeito agora de como ele fica no nosso visual. Com a touca aqui, ó, ambos ficam bem discretos. Acredito que o Wave Flex se destacaria mais aqui no meu ouvido se ele fosse branco, igual o Buds aqui também, ó. Mas ambos ficam relativamente discretos aqui. O Buds, ele acaba sendo um pouquinho bojudo para fora, entendeu? Então, dependendo de como for o seu ouvido, talvez ele fique mais para dentro, se o seu ouvido for um pouco maior, ou se o seu ouvido for pequeno, ele vai parecer uma espécie de botão dentro do seu ouvido, eu acredito.
o Wave Flex acho que vai ficar mais discreto para a maioria das pessoas, eu não tenho certeza, né? A respeito das funções do ouvido. Lado esquerdo controla o volume e o lado direito controla a passagem de música, as funções mais básicas aí do fone de ouvido. 2 toques avança a música, 3 toques retorna a música e 1 toque pausa e dá o play. O de 1 toque é para ambos os fones de ouvido, tanto para dar o play quanto para pausar, tanto para atender ou desligar chamadas. Do lado esquerdo, 2 toques aumentam o volume, 3 toques diminuem o volume. Algumas questões que me trouxeram a respeito do Wave Flex, que esse daqui também tem as mesmas funções. Para ligar o fone de ouvido, ele liga única e exclusivamente dessa forma. Você deve colocar ele na caixinha e remover ele, ou caso ele já esteja na caixinha, ele vai ligar automaticamente quando você removê-lo. Para desligar, tem algumas formas de você desligar. Você pode simplesmente colocar ele na caixinha, ou via meio do aplicativo você pode configurar para ele desligar em 30 minutos, 1 hora ou 2 horas. Ou tem um botãozinho lá no aplicativo em cima, na parte do aplicativo da JBL, que você manda ele desligar diretamente. Em relação também ao uso do aplicativo, ele tem as mesmas funções do Wave Flex. Você consegue configurar aí o modo de áudio, você consegue selecionar a melhor equalização do áudio para você, ou para a música que você está ouvindo. Você consegue também trocar as funções dos fones de ouvido, você pode colocar, por exemplo, o direito para aumentar o volume e o esquerdo para passar as músicas, e você também tem uma função para localizar o fone de ouvido, que é aquele apitozinho que ele identifica onde está o seu fone de ouvido, caso você tenha perdido ele pela sua casa ou seu escritório. A respeito do físico do produto, essa case aqui é uma case que pode ficar exposta por aí na sua casa, é uma case bem bonita. A parte de baixo aqui vem as informações de código de serial number, etc. Carregamento é aqui na parte de traseira. Aqui o fone de ouvido em si, ele é bem pequeno, mais ou menos aí uma falange do meu dedo. Não sei se dá para vocês verem bem. Borrachinha e o drive aqui ó, de 8 mm. É um drive adequado para o tamanho dele ou de acordo com a concorrência aí. Quase todos vêm com esse tamanho hoje em dia. Aqui temos na parte de trás a captação do microfone e aqui temos o LED de indicação de uso. Esse LED não fica ativo enquanto você está ouvindo música, apenas enquanto você está fazendo pareamento e busca aí dos dispositivos ou desligando ou fazendo alguma informação em si transitar para ele. A respeito também do barulho que ele faz ao ligar. Estes fones de ouvido aqui, tanto o Wave Flex quanto o JBL Wave Buds, fazem o som de connected ou pairing em inglês aí quando você está ligando. E também power off quando você está desligando. Eu peguei algumas informações com a JBL e eles me passaram que esses fones de ouvido, ou que em geral os fones de ouvido, não tem nenhuma característica específica ou fixa para você identificar se o fone de ouvido é falso ou não. Em geral, eu recomendo aí que você tente comprar de distribuidores oficiais da JBL. No vídeo do card acima ou no primeiro comentário fixado, como eu disse antes, ou caso eu ainda não tenha dito, eu vou deixar um vídeo onde eu ajudo você a identificar se o produto que você comprou é falso ou não. De últimas características físicas desse fone de ouvido aqui, na case ele vai identificar o tanto de carga que tem aqui na case e nos fones então. Vermelho significa uma carga abaixo de 30%, 20%, laranja significa entre 30% e 60%, verde entre 70% a 100%. Desligado, ele significa que está totalmente carregado os fones aqui no caso. E apenas antes para encerrar, na minha opinião final, esse fone de ouvido aqui é um fone de ouvido de alta qualidade, porém, ele perde aí em relação ao Wave Flex na minha opinião, na questão de usabilidade. Para mim o Wave Flex fica mais fixo na orelha, eu me sinto mais seguro no caso, né? E na questão de áudio, quando está no volume máximo, o Wave Flex para mim entrega mais qualidade. Então com isso eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que essa review aqui, essa análise e comparação, breve comparação entre os fones de ouvido aí, o Wave Buds e o JBL Flex, tenham ajudado você a tirar suas dúvidas. Caso ainda não, é só deixar nos comentários abaixo e diz aí também se você tiver comprado esse fone de ouvido, o que você achou dele. Caso você vá comprar esse fone de ouvido e queira me ajudar, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado ou no fim aqui do vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu gostei no vídeo e inscrição aqui no canal. Eu estou trazendo mais dicas e outras informações de tecnologias todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Novamente, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!